A Frente Ampla é uma máquina política muito forte, é uma ferramenta política de um alcance impressionante, de uma capilaridade muito grande e de uma mística, uma espécie de mística, uma coisa identitária muito forte, que inclusive é a grande crise que o Partido Colorado está tendo. O Partido Colorado atravessa uma crise identitária, não sabe para que serve, não sabe o que é, não sabe qual é a sua função, que é uma coisa que a Frente Ampla sempre teve muito clara, desde que nasceu, e que teve sempre, manteve assim essa identidade, e é uma maquinária muito forte, é um aparato político muito forte. Então, acho que isso não pode ser desconsiderado. É fundamental entender isso para entender por que a Frente Ampla continua com vitórias ou derrotas eleitorais, sempre mantendo um padrão, mantendo uma fortaleza e mantendo uma preponderância política no país. A Frente Ampla passa, em 1971, de ser um partido minoritário, a quebrar o primeiro, romper o bipartidismo, que tinha sido histórico no Uruguai, é a Frente Ampla, em 71, que quebra isso. E a eleição, a primeira vitória eleitoral da Frente Ampla na prefeitura de Montevideo, que começa, de fato, quebrar o bipartidismo na prática, e é a vitória em 2005, a chegada ao governo, que vai de 2005 até 2019, ou seja, foi um ciclo político muito exitoso na gestão, que fazem com que a Frente Ampla continue sendo muito forte. Porém, concordo 100% com você no que diz a respeito das mudanças, nesse caso particular, e a relação que tem com isso, o erro crasso da eleição de 2019. Porque eu acredito que qualquer pessoa, frente amplista ou não, qualquer pessoa que pensa a política ou que analisa a política entendeu que aquilo foi uma catástrofe. Porque, primeiro, que a fórmula era fraquíssima. A fórmula de Daniel Martínez e Graciela Villar era fraquíssima. A Graciela Villar, com o valor político que ela possa ter, mas realmente ela era uma desconhecida do grande público. Ela não era um quadro com chegada, não era uma pessoa conhecida. Então, você demorar uma semana para definir uma candidatura, sair com uma candidatura do nada, que naquele momento, lembremos, a segunda colocada na eleição interna era Carolina Cose. Carolina Cose foi tirada desse jogo e foi colocada Graciela Villar, com todo respeito a Graciela Villar, mas Graciela Villar era uma candidata fraca e o próprio Daniel Martínez era um candidato muito fraco. Então, essa derrota, que agora, conectando com o que acabei de falar, imagina a potência, a fortaleza da Frente Ampla, que acaba perdendo por 1 ponto percentual com uma fórmula fraca contra uma fórmula muito forte do Partido Nacional e da coalição, que era o Lacalle Pou, que hoje em dia eu acho que ele é mais forte depois de ter passado pelo governo do que antes, porque a gente já está aprovado e ele tem mais experiência em gestão, e ele sempre foi um candidato forte. Isso eu acho que também um fator de análise que não pode ser desconsiderado. Lacalle Pou é um candidato forte, e isso aí não tem... É difícil argumentar contra, ele é um candidato forte. Então, essa fortaleza da Frente Ampla faz com que acabe perdendo por 1 ponto. Uma eleição que, depois da interna, já ficou muito claro que ia ser muito difícil. Não que estava perdida, assim como não está ganha essa de agora, essa de hoje. Mas era um cenário adverso para a Frente Ampla. Todo mundo tinha muita clareza sobre isso. Assim como é um cenário adverso hoje em dia para o Partido Nacional. O Partido Nacional sabe disso. As caras, os rostos das pessoas ontem à noite falando sobre isso, neste domingo, demonstram isso. Não precisa ser um esperto para perceber que ali teve uma decepção, que houve uma decepção. Então, eu acho que o aprendizado dessa derrota, que mesmo sendo por uma percentual muito baixa, foi uma derrota muito dura para a Frente Ampla, que vinha de um ciclo político muito exitoso, foi dura. Então, eu acho que o aprendizado dos erros daquela experiência foram fundamentais para já na campanha, como você bem falou, mas também na noite deste domingo, fechar uma unidade e já preparar o terreno, não ficar uma semana definindo a chapa. Então, já vi chegar com tudo meio digerido. Salvo que tivesse algum sobressalto muito grande ou que tivesse alguma coisa muito, muito esquisita acontecendo, estava claro que ia ser 1 e 2 e 1, Cose, Orsi, Orsi, Cose, os que iam definir
a eleição presidencial em outubro. Então, acho que esse aprendizado, essa derrota foi, sem dúvida, determinante para conseguir virar o jogo e sair na frente. Eu acho que, de fato, acontecem coisas quase opostas. A sensação é quase oposta. Assim como em 2019, a Frente Ampla saiu toda assim, da prévia, sem, com uma incerteza absoluta, e o Partido Nacional já saiu com aquela foto da fórmula, vamos para a vitória. E aconteceu basicamente o oposto nessa eleição, e a Frente Ampla, 9 da noite, já tinha os dois candidatos abraçados lá em nome da unidade, e o Partido Nacional tinha uma foto no microfone com o banner do Delgado lá atrás, e ficou assim até meia-noite, quando foi anunciado aí, entre algumas vaias, com aquele ruído ali de não sei. Então, eu acho que se inverteram as sensações, o que, como eu falei, não significa que essa eleição esteja ganha. Vai ser uma eleição acirrada. Tudo parece indicar que vai ser uma eleição acirrada. Vamos ver também como se desenvolve, né, já logo de cara. Mas não há um cenário ainda de uma derrota garantida do governo, nem uma volta da Frente Ampla ao poder garantida. Parece ser um cenário de disputa, mas o que ficou claro deste domingo é que a Frente Ampla tem muita vitalidade, está muito forte, vai chegar fortíssima a eleição, e que o Partido Nacional vai ter enormes desafios se quer se manter no poder.